Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Glória a Deus, estamos iniciando mais um podcast show. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio. Graças a Deus, chegamos ao terceiro episódio dessa programação. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando. Nosso canal no YouTube e também estamos ao vivo pelo Facebook, tá bom? Então, se você já está nos assistindo, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos e vamos divulgar esse trabalho. Hoje tenho certeza que vai ser uma noite abençoada e que Deus vai, através do nosso convidado aí, tocar os corações, falar contigo, falar com cada um que está nos assistindo essa noite. Mais uma vez está comigo aqui os meus companheiros, né? Eu quero apresentar para aqueles que não conhecem ainda. Meu amigo, irmão John, a paz do Senhor John. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Também meu amigo, companheiro de ministério, Marcos Jefferson. Paz do Senhor Marcos. Paz, irmão Josias. Paz de vocês que estão nos assistindo aí de casa. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, e hoje temos uma grande honra. Está conosco o nosso pastor presidente aqui do Campo de Poá, nosso querido pastor André. Amém. A paz do Senhor, pastor André. Seja bem-vindo. A paz do Senhor para todos vocês. Prazer estar aqui para compartilhar um pouco da vivência que a gente tem no Senhor. Amém. Maravilha. Então, você que já está nos acompanhando, reforce com você o convite, tá bom? Clica no link aí, ó. Compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, com o máximo de... Você puder compartilhar essa noite, tá bom? Envie para eles agora, para que eles possam também participar desse momento tão abençoado. Sem mais delongas, tá? Nós vamos partir aqui para o nosso bate-papo com o nosso querido pastor André. Quero também já agradecer aqui o nosso pastor Donizete, que é o pastor da nossa igreja local, aqui do Jardim Ivonete, a qual nos abençoou, né, e nos autorizou a estar fazendo esse trabalho tão bacana, tão legal, e nós somos gratos à vida do nosso pastor que nos abençoou. Sem mais delongas, eu quero estar dando a oportunidade para o meu amigo Marcos, amém, que vai iniciar fazendo uma pergunta. Fica à vontade, Marcos. Amém, irmão Josias. Pastor André, a paz do Senhor Jesus. A paz, é um prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. Espero que o senhor tenha um pouco de paciência conosco até o findar desse podcast, amém? Nós vamos roubar um pouco do seu tempo, né, e tentar extrair o máximo aí das suas experiências, da caminhada que o senhor tem com Cristo. Mas antes de falar da sua caminhada com Cristo, pastor, eu quero voltar lá ao começo, lá às origens, né? Eu quero saber como tudo começou, né? De onde o senhor é, né? Quem são os seus pais? O senhor tem irmãos, né? Quem é o senhor antes, muito antes do ministério, né? Lá do comecinho, quem era o senhor? Ok, eu sou filho de pastor. Meu pai é o pastor Antônio Martinelli. Ele se converteu mais ou menos uns 10 anos depois da fundação da obra. Ele teve um encontro com Deus, ele e minha mãe. Minha mãe era muito enferma e o Senhor curou ela também, logo no início, no ministério do missionário Manuel de Mello, saudoso missionário Manuel de Mello. Meu pai, ele foi para a igreja porque ele estava desigrejado, eles eram muito católicos, né? Meu pai e minha mãe. Ele se desiludiu com a igreja católica. Meu pai trabalhou no início ali da igreja da Santa Isabel, ali no setor de Vila Formosa, ali em São Paulo, uma catedral muito grande. E meu pai e minha mãe eram membros daquela igreja católica. E ali ele se desiludiu lá com o padre e ficou sem ir na igreja. E passados alguns anos ele teve um sentimento de levar meus irmãos para ter uma formação religiosa. Ele tinha um amigo que era já um obreiro da casa do Senhor, o querido pastor Isaías, que levou ele para a igreja. E ele começou levando os meninos para a escola bíblica e ali ele se converteu, né? E dali para frente a nossa família foi para os pés do Senhor, né? Eu tenho 4 irmãos, né? 3 homens e uma mulher, né? A caçula, né? Sim. Pela graça de Deus, nós homens somos todos pastores. Deus foi alcançando um por um. O senhor não, mais velho, né? Não, eu sou o mais novo. Dos Eu homens é o mais pareço novo. mais velho, mas eu sou mais novo.
dos meus irmãos. Meus irmãos são melhor que eu. Sim. Mas nós ali fomos alcançados, né, pelo Evangelho. Meus pais, eles acabaram se desviando logo no início e ficaram algum tempo fora. Eu nasci na igreja, né, como dizem, né, fui apresentado de bebê, tudo, e eles se desviaram. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eles voltaram para Jesus. E eu também tive um encontro com Deus com 8 anos de idade. Nós fomos criados já num lar cristão, com uma base bem, bem sólida e muito abençoadora, né? Meus pais, aproveitando, estou citando, esse mês de maio, eles completam 70 anos de casados. Eita glória. Seus pais. 70 anos. Vivos. São vivos. São vivos. Glória. Bênção, pastor. Que isso, mano. Você nem começou, né, João? Vai começar agora, Pois é. no final do ano. O senhor sabe a idade deles? Meu pai está com 89, minha mãe está com 86 anos. 89? Que bênção, hein, pastor? É uma É benção. um privilégio, né? Casal maravilhoso, aprendi muito, aprendo até hoje com eles, né? São uma benção. Eu estou ansioso já, sem ser nessa semana, não, no próximo final de semana nós estamos lá participando dessa festa aí. Sim. Mas o senhor nasceu em São Paulo ou o senhor São Paulo. São Paulo, o senhor não é... Não, eu nascido em Guaxupé, no sul de Minas. Né? Uma mulher maravilhosa, extraordinária. Pão de queijo, né? Ô, meu irmão, a gente é bom de garfo lá em casa. Amém, meu pastor. Amém. Pastor, no tempo livre, o que o pastor gosta de fazer? Porque, né, a chamada, o pastoreio, ele é algo que consome muito o nosso tempo, né? No caso, o tempo dos pastores, dos presbíteros que estão envolvidos na obra. No tempo livre, quando consegue o tempo livre, para descansar a mente, o que o irmão gosta de fazer, o que o irmão faz? Bom, primeiro dormir. Quem trabalha muito com a mente, dormir Comer é e bom. dormir. Precisa comer e dormir. A gente come mais do que dorme. Então, na verdade, a gente descansa, né? Procura descansar. Depois de vários anos, eu aprendi que eu tenho que descansar e eu preciso repousar mesmo, né? Agora, como hobby, eu gosto de assistir televisão, gosto de assistir série, filme, eu gosto bastante. E toco violão em casa, sozinho ali, mais como hobby mesmo. Linda. Eu gosto de pegar um violão, às vezes eu fico algumas horas ali, brincando um pouco, e isso me relaxa A bastante. gente já percebeu que o senhor gosta de música. Eu gosto de música. Não sou músico, mas eu gosto de música. Aí a gente acaba usando esses tempos que a gente tem para fazer essas coisas. Gosto muito de estar com a minha família, a gente é muito caseiro, a gente não é muito de sair e tal, a gente curte ficar junto mesmo, para a gente é muito gostoso, muito bom. Ter esse tempo de qualidade também com a família Sim, importantíssimo, sim. né? De fato, Johnny, eu coloco assim, como a minha vida é muito corrida, né, a gente corre muito, tal, eu tenho há muitos anos um princípio, né? Todas as igrejas que eu pastoreei sempre teve gabinete pastoral, aquele lugar para você atender, e eu realmente faço agendas e atendo as pessoas no gabinete, mas eu não tenho a postura de ficar de segunda a sexta no gabinete, né? Então, eu trabalho muito, eu visito muito, eu e Raquel, a gente atende muitas pessoas nos lares, no escritório da igreja, quando tem questões administrativas eu sempre estou lá também tratando, mas eu não dou expediente, porque uma das coisas que eu aprendi, pelo menos no meu contexto, é ficar com a minha família. Eu tenho um cantinho minúsculo no quarto, é uma mesinha pequenininha mesmo, e ali eu preparo estudos, eu oro, eu tenho meus devocionais, eu faço muita gestão da igreja, coisas também da Convenção do Estado de São Paulo, que eu trabalho ali, fico naquele cantinho ali, justamente para poder estar com a minha família. Então, no dia a dia, eu estou junto ali, né? Porque a gente acaba viajando um pouco, atendendo muita agenda, né? Então, a gente procura ter esse tempo de qualidade com eles. Então, estou sempre lá, não sei se é tão de qualidade, né? Mas na medida do possível. Na medida do possível, exatamente. A gente está ali junto. Então, essa presença, eu sempre procurei, zelei por ter essa presença dentro de casa. É fundamental. Eu achava que o senhor, sei lá, jogava um futebol na hora de lazer. Não, a bola bate em mim, eu não bato bola, não. Jogar um vôlei. Não.
eu não tenho essa veia assim, esportista, não. Não, nunca Não, teve, pastor. não, nunca tive. Então, eu estava sempre falando fui da sua muito infância. devagar. Então, na sua infância, o senhor era péssimo, né, em questão Tudo, de futebol. tudo que você possa imaginar. Eu sempre fui Não muito ruim. simpatizava com nada? Eu estava ouvindo aqui o pastor de vocês contando, jogador de futebol, ele ainda tem o maior porte de Ele era terrível, atleta, né? Ele jogava. Então, rapaz, Pois é, dá até rasteira. eu não, eu sou de outra tribo. Entendo, pastor. Mas esse gosto pela música, porque o senhor toca violão muito bem, o senhor Não toco bem, não. toca Eu legal, tenho tocando. meu pai canta muito. Inclusive esses dias eu postei um vídeo dele, teve muitas visualizações. Ele com 89 anos cantando Oséias de Paula com uma voz poderosa, assim, Muito bom. poderosa. Então minha casa sempre teve muita música, porque meu pai sempre cantou. Eles chamavam ele de seresteiro de Jesus, né? Então meu pai tinha essa veia, né? E então a música sempre fez muito parte ali do nosso cotidiano. E eu tenho um irmão que é músico, ele é professor de música no Projeto Guri, lá em Franca, e ele realmente tem o dom, o talento, né? A gente só dá umas arranhadas aqui, outra lá, e se diverte mais, mas de fato não é, a gente não tem essa veia musical, não. A gente faz alguma coisinha mais para hobby mesmo. Sim. Eu gosto muito. Mas em questão assim, de instrumento, o senhor gosta só do violão? Ah, Tem eu algum outro gosto de instrumento que o violão. senhor- Olha, Nenhuma eu sou bem guitarra, eclético. pode ser uma guitarra. Eu gosto de guitarra, eu gosto de muitos instrumentos. Tocar mesmo, só um pouquinho de violão, né? Agora, eu gosto muito de piano, assim, em estilo de música que eu gosto, algo mais jazz, sereno, eu gosto né? muito de jazz, eu escuto muito jazz, eu gosto Clássico. bastante. Nem tanto Ópera. clássico, não. Não, nem tanto clássico, ópera, essas coisas não, mas jazz eu gosto bastante. E gosto de muita música. Eu sou muito eclético assim nos gostos musicais. Eu gosto de ouvir muita coisa evangélica, né? Eu escuto música evangélica, né? Claro. Eu sou daquele tipo assim claro. que Do eu não, separado. eu sou separado. Do Eu não consagrado. gosto de ouvir outras coisas não. Eu só escuto pois jazz evangélico, e tal. Tem muita banda de jazz boa no Brasil, evangélico. Então eu gosto bastante. Sim. Maravilhoso. Meus irmãos, antes de nós partimos aqui para o nosso segundo bloco de perguntas, amém? Eu quero ler um comentário aqui. Tem um irmão aqui chamado Paulo Clares, é isso mesmo? Isso, Da Igreja Paulo Jardim Clares. Imperador. Ah, sim, Tá pedindo sim. para mandar um abraço para a igreja lá, pastor. Amém, Estão assistindo amém, o senhor Paulo. lá. Um Amém. abração para ti, para toda a tua família, irmã Fia, os meninos, tá? Também E para a nossa igreja do Imperador ali. a Jocenice, é isso mesmo? É isso, a esposa dele. Ela falou que o senhor pastoreou eles lá durante 15 Isso. anos, é isso? Durante 15 anos. 15 anos bênção, tivemos pastor. lá. 15 anos é uma vida. Para você é, né, Marcos? Para mim é. Tá certo. Que bênção, Foi um que tempo bênção. muito bom. Foi um tempo precioso, uma igreja muito amada, muito querida. Que bênção, que bênção. Povo de Deus, antes de nós fazermos mais algumas perguntas, eu vou dar um tempinho para o pastor tomar uma água, dar uma respirada, porque o Marcos vai sugar ele aqui, porque o Marcos gosta de perguntar tudo. Mas Tô tá tentando. querendo. Mas tá Dos querendo. três aqui, o Marcos é o mais curioso, Ah, é? tá? Ele tá querendo, ele tá querendo. Ó, eu quero falar com você a respeito dos nossos patrocinadores. Acredito que você deve ter olhado aqui na nossa mesa esse bolo maravilhoso. A irmã caprichou nesse bolo aqui, rapaz. Não dá nem vontade de comer, tão bonito que ele tá ali. Dá vontade de colocar de enfeite. Mas é de verdade, tá? Não é de mentira, não. Não é bolo fake, não, tá bom? Parece, De mas não é isopor, fake. né? De isopor. Não é de isopor, não. Tá? Então, a nossa querida irmã Elizabeth, né, ela tem a empresa dela, que é a Cakes da Beth, né? Beth Bolos. É uma confeiteira de mãos cheias. Além de fazer bolos tão lindo quanto esse, né? A nossa mídia vai colocar para você e você vai ver na tela. Ela faz todo tipo de bolo que você puder imaginar, tá? Você vai mandar para ela o bolo que você quer, do jeito que você quer, o tamanho que você quer do bolo, e ela vai fazer para você um bolo delicioso. Então, na sua festa não pode faltar, tá bom? Cakes da Beth, tá? Tá aí na tela agora para você o Instagram dela. Se você ler o QR Code que está na tela do seu celular ou na sua televisão, esse QR Code vai direcionar você para o Instagram dela, tá? Aí você vai acessar o Instagram dela, lá você vai ter maiores informações, você pode mandar um direct para ela, já de repente fazer a sua encomenda, tá bom? Tem que falar com antecedência porque as pessoas procuram bastante ela, então se você já tem um bolo para a semana que vem, já fala com ela agora aí, você quer dar um presente para sua esposa,
né, para sua namorada, para o seu filho, eu recomendo, tá bom? Cakes da Beth Bolos, tá? Uma confeiteira de mãos cheias, tá? E tenho certeza que você não vai se arrepender e vai indicar para outras pessoas. Então, Beth, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Por esse bolo maravilhoso que você fez. Já tiramos algumas fotos dele aqui, tá bom? E quando acabar o podcast, pastor, nós vamos desfrutar dessa bênção. Amém? Porque não é fake, tá, gente? Esse bolo é de verdade. Parece fake, mas não é fake, tá bom? Muito O bolo é bem de feito, verdade. É que ela realmente capricha, tá bom? Então, na sua festa não pode faltar, tá? Cakes da Beth. Lê o QR Code na tela aí e chama ela no direct e já faz a sua encomenda, tá bom? Deus abençoe. Marcos, fica à vontade. Amém, amém, pastor. Vamos para o segundo bloco agora. Eu quero causar, entendeu? Então, eu espero que o senhor tenha um pouco de paciência. Pastor, a gente já falou aí que o senhor nasceu, né, num lar cristão, né? O senhor foi, né, uma criancinha aí, aventureira, certamente, né? O senhor cresceu, se tornou adolescente, né? E isso bem antes do seu chamado pastoral. Eu quero saber bem antes do chamado pastoral, né? O que o senhor fazia, né? Qual era o seu sonho? O que o senhor queria ser, né, quando criança? O senhor queria, sei lá, ser médico, né? O senhor ansiou alguma coisa assim que, né, que queimava no seu coração, menos o pastorado, tá? Eu quero saber ali o que o senhor trabalhou, né, bem antes do chamado, né? No nosso primeiro podcast, né, o nosso querido pastor, ele trabalhou na feira, né, o pastor Donizete, né? Então, eu queria saber, né, se o senhor aí teve essa experiência aí, se o senhor trabalhou em fábricas, trabalhou em alguma coisa também inusitada, né, bem antes de chegar aí, né, no seu ministério. Sim. O meu desejo, desde os 16 anos, mais ou menos, eu queria ser jornalista. Jornalista. Então, tinha esse projeto de vida. Mas por que jornalista? O senhor viu, era Cid Moreira que o senhor via e queria ser igual? Está me chamando de velho, assim, de boa, né? Não, estava demorando para ele Estava fazer uma demorando, graça. né? Olha, eu acho que mais pela questão da comunicação mesmo, né? Sempre achei admirável. Na minha época tinha muito jornalismo investigativo. Rádio novela? Não, radionovela é um Tinha esses pouquinho negócios antes, também, né? tinha? Mas tinha jornalismo muito investigativo, que é hoje, que eu saiba, aqui no Brasil, quem faz hoje esse tipo de jornalismo ainda é o Cabrini. Verdade. Então, poucos hoje se aventuram, mas havia mais, por exemplo, uma pessoa que fez um jornalismo bem interessante também, Ana Paula Padrão, que hoje apresenta outro tipo de segmento, mais de entretenimento, mas ela fazia representante fora de países, correspondente, então havia essas coisas me chamavam muita atenção, né? E a prestação de serviço, né? Sim. Prestação de serviço social, tal. Então era uma área que eu me interessava bastante, em primeiro lugar, e em segundo lugar era a propaganda. Então a parte também envolvendo comunicação, principalmente na área de criação, gostei muito da área de criação, né? Mas Deus não permitiu que eu seguisse nesse rumo, né? Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Era né? registrado ainda ou não? Ou era aquele... Eu comecei sim, mas não trabalhei. Eu entrei, o meu primeiro serviço, eu fiquei um mês só trabalhando. Foi até uma experiência bem curiosa, porque a primeira vez que meu pai me levou para procurar emprego, ele me deixou isso foi em Ribeirão Preto, ele me deixou como chama aqueles polos industriais, sabe? Bem afastado da cidade. E eu comecei a andar por lá, com 15 anos, e entrava num lugar, no outro. E eu lembro que eu entrei numa madeireira, e cheguei no balcão lá, e o rapaz falou, olha, a gente não pega menor. E eu saí. Continuei andando lá, esses parques industriais são bem isolados, né? E eu fiquei andando por lá, e orando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, volta lá. Aí eu parei, falei, mas eu vou voltar lá, o rapaz falou que não pega menor. Aí eu voltei. Quando eu estava pisando na calçada, eu falei, o que eu vou falar? Aí Deus falou assim para mim, fala que eu te mandei aqui. Olha só. E eu entrei, fui para o balcão, para o mesmo rapaz. Na hora que eu falei, o moço levantou a cabeça, olhou como quem diz assim, eu já vi você, acabei de falar com você. Né? Falou, a gente não pega menor. E eu falei para ele, mas o senhor Emanuel me mandou aqui. Aí ele apontou para uma escada, falou, então sobe a escada e fala com ele lá em cima. Rapaz. Aí eu fui subir a escada e pensando, o que eu vou falar a hora que eu chegar lá, né?
Aí tinha uma secretária lá em cima, eu falei, olha, eu vim trabalhar e o senhor Emanuel me mandou aqui. Ela falou, Emanuel? Não é Manuel? Aí eu falei, não, é Emanuel. Ela falou, pera um pouquinho. Aí chamou o gerente chamava Manuel, o gerente da loja. Aí ele chegou, olhou, e eu falei, olha, eu vim trabalhar, o senhor Emanuel me mandou aqui. Aí ele questionou de novo, não é Manuel? Eu falei, não, Emanuel. Aí ele falou, quantos anos você tem? 15 anos. Como que você chama? André. Ele falou, eu tenho um filho de 15 anos que chama André. Você quer trabalhar? Você tem carteira de trabalho? Eu falei, tenho. Aí ele pegou e falou, você vai nesse endereço aqui. O endereço era perto da minha casa. Eu estava no outro extremo da cidade. Foi o meu primeiro emprego. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui saber que o dono da empresa chamava Manuel e o gerente chamava Manuel. Então um ficou pensando que foi o outro. E eu entrei. Mas eu fiquei um mês lá, só um mês. Eu contei esse testemunho até hoje. O meu líder da Jubrac na época lá era o pastor Roberto Carlos, que hoje é o nosso superintendente lá em Ribeirão Preto. Ele até hoje lembra desse testemunho. Ele fala para mim, eu não esqueço daquele testemunho. E eu contei para todo mundo e um mês depois eu fui mandado embora. Eu lembro quando eu estava indo embora, não passei na experiência, era muito novinho. Eu estava passando no cemitério da Saudade em Ribeirão Preto e eu estava muito triste, eu falei, Deus, que vergonha. E eu contei esse testemunho para tanta gente, agora o que vai rolar, né? E aí o Senhor falou uma coisa para mim que eu não entendi na hora e guardei no coração. O Senhor falou assim, eu quero você tempo integral para mim. Eu nunca tinha ouvido esse termo, nem sabia o que era isso, tempo integral, não entendi nada. Mas eu recordo que eu estava voltando e Deus me respondeu isso no caminho. E o outro emprego, logo um ano depois, eu fui trabalhar numa filial da Macro, eu não sei se vocês conhecem, é um hipermercado, atacadão. Lá tinha essa unidade, eles não usavam esse nome Macro, eles chamavam de Paiol. Era um nome anterior, é uma empresa, acho que húngara, alguma coisa assim. E eu fui trabalhar lá, também foi um milagre a minha entrada lá. E trabalhei ali naquele local. Mas a grande dificuldade, Marcos, nossa, é que meu pai não parava. Então, hoje, eu já mudei 27 vezes. Boa parte com o meu pai. Assim. Ele não parava. Então, eu nunca consegui dar um segmento profissional, até estudo era muito difícil, né? Então, eu não tive uma carreira, assim, sempre fui trabalhando em escritório, né? E, por último, antes de eu ir para o ministério, eu era funcionário público concursado da Prefeitura de São Paulo. Então, ali foi onde eu encerrei esse ciclo, né? E eu entrei como funcionário público com esse projeto. Eu queria ter um emprego estável para poder fazer faculdade e ser jornalista. Eu estava caminhando nisso, estudando para federal. Eram 3 provas, eu já tinha passado em 2, faltava passar na terceira. Eu tinha um amigo que estudava comigo, quando Deus me chamou para o ministério. Então, profissionalmente, foi isso. Eu não tive uma carreira assim. Acolá, não, foram mais esses serviços, assim, essa prestação de serviço. A carreira mesmo que eu queria, eu abdiquei dela pelo ministério. Não era o sonho de Deus, né? Não, não era. Chorou? Marcos. Muito, Marcos. Foi um processo. Eu tinha muita paixão por isso. Eu queria muito ser jornalista. Irmão John, agora é contigo, então. Quando e como foi que o pastor percebeu que aspirava ao ministério, que Deus realmente tinha o chamado para o pastoreio, não só para o pastoreio, mas para uma vida com Deus? O irmão contou, né, no início que Deus tinha falado que queria algo contigo de forma integral, mas foi exatamente neste momento ou foi no decorrer, a partir do momento que o irmão entendeu o que era esse na época integral? eu não entendi. Quando eu tinha 15 anos eu não entendi, não. Eu achei até estranho, tanto que eu não contei, eu não lembro de ter contado isso. Fui falar sobre isso muito tempo depois, que eu nem entendi o que era isso, o tempo integral. Eu não entendia o que era, que Deus estava falando comigo. Mas eu sei que quando ele falou isso para mim, aquietou a minha alma. Aquietou, minha alma aquietou. Agora, eu sempre tive envolvido com o reino, João. Eu sempre ajudei meu pai no ministério, a gente sempre trabalhou muito ao lado, né? Tem essa característica. A minha mãe, ela sempre foi muito, acho que por ser mineira, né? Sempre gostou de contar causos, né? Então ela era muito discipuladora. Então minha mãe teve uma influência
muito grande na minha formação cristã, porque tudo que ela ouvia, tudo que ela aprendia, ela vinha falar comigo. Eu tinha uma identidade muito grande com a minha mãe. Eu perdi a conta de noites que a gente passou a noite inteira conversando, até amanhecer. Amanhecia, fazia um café, vamos dormir. A gente virava a noite. Então eu tinha muita comunhão com a minha mãe. E ela me ajudou muito nessa questão de identificar chamado. E havia um chamado na minha vida. Só que na minha cabeça, John, eu pensava assim: por que eu tenho que ser pastor? Eu não preciso ser pastor para servir a Deus. Então, eu sempre servi a Deus. Então, eu pensava assim: eu vou servir a Ele sendo jornalista. Entendi. Eu vou continuar servindo. Eu sempre tive compromisso na casa de Deus, sempre ajudei, sempre participei. Fiz uma série de coisas. Para você ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, eu dava aula para criança. Eu aprendia de manhã na escola bíblica, à tarde a gente ia fazer evangelismo, e eu fazia a aula para a criançada na rua. Então a gente sempre teve esse engajamento em tudo. Mas havia uma resistência no meu coração com relação a ser pastor, né? Meu pai, eu peguei uma fase assim muito boa com meus pais, né? Então eu vivenciei um tempo assim muito precioso. Mas o chamado em si, Deus foi me afunilando. Ele foi afunilando. E até o dia que ele chegou em mim, me colocou na parede mesmo. Eu me recordo até hoje que nós estávamos construindo, eu e Raquel já era casado, estávamos construindo no fundo da casa dos nossos pais, uma casa, e já estávamos terminando já. E eu lembro que, aliás, nós já estávamos morando lá no fundo. Eu lembro que eu cheguei e conversei com a minha mãe morava em cima, e eu falei: eu não sei o que Deus quer de mim e tal, porque eu estava já trabalhando na prefeitura, mas o que eu ganhava não dava para eu fazer os estudos, agora já era casado e tudo. E eu queria muito ir para a federal, estava estudando, mas precisava de dinheiro naquele momento. Então eu fazia alguns bicos, além da prefeitura. E eu não entendia que Deus abria portas para mim, John, e fechava. Ele abria, mostrava assim que eu poderia ser muito bem sucedido, mas depois ele fechava. Nessa área, por exemplo, que envolve jornalismo ou publicidade, eu lembro que uma ocasião eu respondi um anúncio no jornal Estadão. Ele pediu para mandar um texto publicitário, uma grande agência lá em São Paulo de publicidade. E eu mandei. E ele me chamou para a entrevista. Eu lembro que eu sentei na mesa lá, ele leu o meu texto, falou assim, era publicidade escrita, né? Aí ele falou assim: mas você estudou? Como é que você escreveu isso aqui? Eu falei: não, eu leio, eu sou muito curioso, eu leio e tal. E eu respondi o teu pedido. Ele falou assim: mas eu gostei muito do teu texto e tal. E eu vi que aquele homem foi ficando incomodado, começou a me entrevistar. Mas você não tem faculdade, você não está nem cursando? Eu falei: não, eu quero cursar. Aí falei para ele que eu queria ser jornalista ou publicitário, né? Ou ir por um caminho que me abrisse ali. Eu falei: investe em mim e tal, falei para ele. E ele foi ficando incomodado. Daqui a pouco ele usa o interfone, chama a secretária e pede: me dá um copo de leite. Ele estava passando mal já. Incomodado. Aí ele falou assim: rapaz, eu não posso te contratar aqui porque eu tenho uma regra aqui. Só contrata quem tem faculdade. Aí ele falou: senão eu te contratava. Eu saí daquele escritório arrasado. Arrasado. Falei: mas Deus, eu não entendi por que passar por tudo isso e fechar a porta. Outra vez, quando começou a Rádio Gospel lá em São Paulo, eu mandei uns textos e eu lembro que o Abud me chamou. Ele era produtor lá, me chamou, tal, fez uma entrevista comigo, leu os meus textos, falou assim: rapaz, o que você está fazendo hoje? Eu falei: olha, eu quero fazer isso, tal. Aí ele falou para mim: olha, eu vou fazer 2 propostas para você, deixa o teu telefone aí que eu vou fazer. Vou fazer uma proposta para você sair da prefeitura e vir trabalhar com a gente, ou para você trabalhar meio período com a gente só como freelance, escrevendo texto, tal, não sei o quê. Até hoje não chegou essa proposta, mas eu saí lá com aquela esperança e nada. E eu fui enxergando que Deus estava querendo algo. E aquele dia
Eu falei com a minha mãe, desci e fui orar. Eu lembro que eu entrei no banheiro, John, orei. E Deus falou assim: você quer o que você quer para a tua vida ou o que eu quero? E ali eu sabia que ali era dia de... O que eu já estava percebendo que ele ia falar alguma outra coisa. E aí ele falou de novo comigo ali: eu quero você tempo integral para mim. Aí eu já sabia que era tempo integral. Eu era casado. E eu falei: Senhor, como que eu vou ser tempo integral para o Senhor? Eu sou diácono. Eu não sou pastor, não estou à frente de igreja. Como que o Senhor está pedindo para mim? Ele falou: renuncia à tua vida profissional. E ali, literalmente, foi visceral. Eu senti um peso muito grande para entregar minha vida profissional, porque eu sabia que Deus tinha outro projeto. E entreguei. Ali foi o... Inclusive, ali teve uma revelação naqueles dias. Deus usou uma irmã e ela teve uma visão assim. Ela me viu sentado numa mesa de escritório e afundando até que eu fiquei num porão. Então ela falou assim... bem assim, né? Bem claro. E ela disse que abria uma porta, um clarão, saía um anjo de uma escada, descia a escada, entrava, me pegava pela mão e me levava para a porta. E eu começava a subir as escadas, ela falou assim: olha, as escadas, elas começam normais, são escadas normais, mas de um certo degrau para frente são luminosas. E ela interpretou o sonho. Irmã Cícera, uma garota profeta, cheia da graça de Deus. E ela falou assim: olha, tua vida profissional está fechando todas as portas, você está se sentindo angustiado, pressionado. O Senhor vai abrir uma porta para você que vai ser muito normal, uma coisa muito simples, mas lá na frente vai se transformar num ministério, uma porta ministerial. E aí, isso tem, Johnny, agora nós estamos em maio, em junho, vão completar 30 anos que eu virei tempo integral. Em junho agora. Mas nesse processo, porque precisa confiar em Deus. Sem dúvida. Porque Deus está pedindo para entregar a vida profissional, mas de certa forma a gente depende, né? Com certeza. E aí a gente vai confiar em Deus, nessa promessa, nesta palavra. E esse processo? Então, aí foi assim. Eu estava nessa época pagando dote da Raquel. Porque Raquel você não pega sem dote. Nossa. Né? Não, graças a Deus que eu não sou Jacó. Jacó trabalhou 14. Olha, meu brother, mas faz sentido. Por isso, quando o senhor recebeu a benção, saiu mancando, né? Eu conheci a Raquel, ela era da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, quando eu casei, eu fui congregar com ela. Eu fiquei com ela congregando na Quadrangular de 4 para 5 anos. Meu pai quase infartou, tadinho. Imagina. Ele achava assim, ele tinha sonhos ministeriais comigo. E meu pai, nesse período, ele estava trabalhando, ele começou a trabalhar no Conselho Nacional da Brasil para Cristo, lá na Pompeia. Trabalhava com o pastor Orlando Silva, que hoje é nosso presidente de honra, foi nosso líder nacional há muitos anos, uma pessoa muito querida por toda a minha casa, né? Uma pessoa maravilhosa. E meu pai trabalhava com ele, e nessa época foi justamente aquele período que eu estava terminando de construir a casa, já estava me ajeitando ali, e meu pai falou assim: vem me ajudar. Não, eu quero te dar um dinheiro para te ajudar a construir. Eu falei: não, pai, estou me virando e tal. E ele insistiu, eu falei: então fazer o seguinte, eu trabalho à tarde na prefeitura, e de manhã eu estava vendendo plano de saúde, você acredita? Aí, fazendo um bico, né? Sim. Eu falei: eu vou deixar o plano de saúde e vou ajudar o senhor lá na Pompeia. E aí ele ficou feliz da vida. E eu fui para lá, sem salário, sem nada, não era funcionário, fui trabalhar para o meu pai. Sim. E meu pai me dava os serviços, o pastor Orlando concordou com a minha presença lá, claro, mas ali o Espírito Santo já começou a falar comigo. Eles tinham um devocional todo dia de manhã, né? Então eu chegava no escritório, a primeira coisa era o devocional. E meu pai chegava no escritório 7 horas da manhã, a gente saía de casa 5 e pouco, meu pai sempre foi assim. Então a gente chegava lá, já ia orar. E no dia que eu joelhei lá no escritório, o senhor falou assim: seu lugar é aqui. Falou para mim: seu lugar é aqui. Eu fiquei: opa, vamos ver. 6 meses depois, aconteceu o seguinte: meu pai foi assumir uma igreja
E aí o pastor Orlando sabia que eu era funcionário público, concursado, tudo mais, né? Mas ele, incomodado, chegou em mim e falou assim: André, olha, eu não tenho muito o que oferecer aqui, né? O filho dele, o pastor Orlando Júnior, ele era assessor do meu pai. E aí ele ia assumir a função do meu pai na tesouraria e ia ficar faltando um auxiliar lá, né? E ele falou assim: o que eu posso te oferecer é essa vaga, eu posso pagar tanto, e não tem registro em carteira nem nada. É assim que a gente está. Hoje está assim, lá. A época era assim, né? Não tinha condições. O salário que ele falou era 40% do que eu ganhava na prefeitura. Mas na hora que ele falou, o Espírito Santo disse: é essa hora. Aí foi pela fé, João. Não tem jeito. Confiar. Aí eu pedi exoneração da prefeitura em junho de 1996. Pela fé. Isso é uma atitude de fé mesmo. Não, pela fé. O caminho é esse, né? Sim. Mas isso, Deus vai tratando a gente, né? A gente não é nem um super-homem, não. A gente faz as coisas pela fé, mas Deus, ele fala, ele confirma. A Raquel também, a Raquel sempre foi fundamental nisso, porque a Raquel é uma mulher de fé. Ela sempre teve esse temor de Deus, né? E então ela vamos embora. Então foi o que a gente fez. Foi o ano que eu abandonei os estudos que eu estava fazendo para a Federal, que eu te falei, né? Eu ia fazer a última prova, eu estudava com um rapaz na prefeitura e ele passou. O projeto dele era ser advogado. Anos depois eu encontrei ele ali próximo ao Unicid, onde minha filha mais velha estudou, e ele estava fazendo direito lá, e ele falou: olha, estou na Federal, estou fazendo direito, e eu já estava servindo o Senhor na obra nesse período. Então, eu entrei para trabalhar sendo diácono, né, na quadrangular, dentro do Brasil para Cristo. Aí, claro, eu voltei para o Brasil para Cristo, meu pai fez uma festa, nós voltamos para o Brasil. Mas foi assim que a gente começou, pela fé, né? Eu não me arrependo em nada, porque Deus cuida da gente, Ele cuida. E é pela fé, é pela fé. Não é bolinho, não é fácil, não, mas Deus honra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Sim, respeitosamente. Pastor, o senhor falou aí dessa sua caminhada, dessa sua transição aí para o pastorado, né? O senhor citou o seu pai. Houve alguma interferência do seu pai, né? Tipo, eu quero que o meu filho seja pastor, você vai ter que seguir isso aqui, por ele ser pastor? Teve alguma intriga aí, algo assim que tipo, não, eu gostaria, né? Não. Ou tipo, foi o Senhor mesmo, né? Não. O Senhor Jesus. Meu pai, claro, sempre ele teve essa perspectiva. Deus frustrou meu pai nesse sentido, Tadinho, porque quando eu casei, ele falou: poxa, mas eu estou esperando você casar para poder encaminhar você para a obra, para ser um presbítero, enfim, né? E eu dei um perdido dele por causa da Raquel. Né? E depois, Marcos, na verdade, Deus trilhou um outro caminho. Sim. Eu fui recebido, quando eu voltei para Brasil para Cristo, foi até curioso que essa semana eu estive lá e passou um filme na minha cabeça. Eu voltei na igreja Brasil para Cristo do Carrão, Vila Carrão, com o pastor Tony Stafucci, com a irmã Itamar, esposa dele. Eu fui trabalhar com ele ali no Carrão, né? E congregar com ele ali. E lá eu fui levado ao presbitério por ele, pelo pastor Tony. E também foi a primeira igreja que eu pastoreei, foi a igreja que era uma congregação de lá, do pastor Tony na época, que era Parque Maria Luísa. Inclusive, acho que é domingo que vem eu vou estar ministrando lá na ceia, pela manhã, vou estar ministrando lá também. E essa semana eu estive no Carrão, trabalhando, que hoje tem um escritório da obra lá do conselho, da convenção, um posto lá, e acabou que justamente está vindo tudo na minha cabeça ao mesmo tempo, né? Então, meu pai acabou não tendo essa interferência. Foi o próprio Senhor que foi. Aí, para o pastorado, eu já estava ali eu tinha entregue a igreja do Parque Maria Luísa para o pastor Tony. Deus já tinha falado comigo e eu estava aguardando um direcionamento. E aí o presidente me convidou para ir para Marília. Quando eu fui para Marília, eu era presbítero. Ele me apresentou o pastorado. Então, o próprio presidente, pastor Bergamin, né? Eu já trabalhava para ele, que me indicou
e eu fui para lá, para Marília, indicado. Então, quer dizer, meu pai não participou, como pastor, né? Sim. Ele não participou desses processos, né? Participou, claro, de toda a minha formação, né? Hoje não tem nem como, tudo que eu aprendi com meu pai, a vivência, eu convivi muito com o pastorado de meu pai, né? Então a gente tem todo esse legado, né? Mas essa parte ativa, eu não tive essa, entendeu? Essa parte de ele indicado, eu estar com ele, não, nós não Sim, tivemos. ou tipo, proibir, não quero que meu filho Não. seja pastor, algo desse Não, tipo. não, Teve, né? não. Ou eu quero ou não quero. Não, ele sempre, Ele deixou, sempre deixou, sim, ele sempre falou, sempre né? respeitou as suas decisões, Sim, né? sempre. Nesse sentido, sim, sempre. Amém, irmão Josias, é contigo. Bom, eu queria falar um pouco, pastor, sobre a questão da sua rotina, né? O seu dia a dia, porque o senhor com certeza tem uma agenda bem cheia, né? O senhor trabalha realmente agora em tempo integral, né? Então, eu imagino que a sua rotina não seja fácil. Eu queria saber um pouquinho como que é a semana do pastor André, como que é a sua vida durante a semana, o senhor, qual que é a sua rotina, o senhor costuma acordar muito cedo, o senhor dorme muito tarde, como que é a rotina do pastor André? Sim. Josias, há alguns anos atrás, eu aprendi, do jeito mais difícil, mas aprendi a conservar um dia de descanso. Então, eu tento descansar na segunda-feira. A segunda-feira é um dia que, quando eu posso, eu fico mais, durmo, descanso mesmo, fico com a minha família e tal. Às vezes não dá, às vezes tem segunda-feira que encavala, quando você vê, não dá. Mas eu procuro ter bastante zelo com isso por causa de estresse, né? Eu tomo muito cuidado, e a gente trabalha muito com a mente, meu serviço é muito mental, e lidar com relacionamentos, com pessoas, resolver questões, então você tem que estar com a mente boa. No geral, a minha rotina é a seguinte: terça e quinta à tarde eu trabalho para a convenção. Então, terça e quinta a gente procura ir para o escritório da convenção. Nós temos um escritório em Arujá, e agora estamos com o escritório no Carrão, que começou agora. Então a gente ainda está se adaptando, e o presidente ainda vai criar uma rotina para ver qual escritório que a gente vai durante a semana para dar atendimento. Mas terça e quinta à tarde eu sempre estou trabalhando pela convenção. Ainda pela convenção eu tenho uma agenda. Então nessa agenda muitas vezes a gente vai atender as igrejas, superintendências. Nós temos 25 setores, né? 25 superintendências do Estado de São Paulo, que são setores onde a gente tem um pastorado, um cuidado com os pastores, com as igrejas e tal. Aqui agora nós estamos no Alto Tietê, o nosso superintendente aqui é o pastor José Pedro. Eu trabalho num órgão na conversão que chama Coordenadoria da Superintendência. Então nós somos um time de 5 homens e a gente presta serviço a esses superintendentes. A gente faz uma ponte, interliga, ajuda. Quando eles têm alguma dificuldade, a gente ajuda. A gente visita essas superintendências também, levando ali orientações, informações da obra, uma palavra também no Senhor. Então a gente tem todo esse trabalho. Aqui em São Paulo, recentemente foi reativada a superintendência da capital. Aí na superintendência da capital está trabalhando eu e o pastor Orlando Máximo. Então a gente vem trabalhando, superintendendo. Ainda está engatinhando, a gente ainda está se organizando. Mas já ativou, já está funcionando e a gente tem já essas atividades, né? Agora a gente tem o campo agora de Poá, que a gente assumiu há 2 anos e pouco. A gente está aqui e aqui são 7 igrejas, né? Então a gente tem toda uma rotina de atendimento ali na sede, né? E também atendimento nas congregações. A gente procura atender os pastores, conversar com os pastores, né? Enfim, a agenda da gente é pesada mesmo. Eu não tenho memória boa, Josias, então eu anoto tudo. Então a minha agenda ela é toda colorida, tem bilhete para cá, bilhete para lá, tem de tudo. Alarme, tem tudo, para eu lembrar o que eu tenho que fazer, né? Sim. Então eu tenho uma rotina assim, mas eu procuro separar bem o tempo, né? Como eu disse aqui, respondendo o Dion, eu também tenho essa questão familiar. Como às vezes eu viajo, me ausento e tudo mais, eu procuro estar o máximo possível junto com a minha família.
vivendo o dia a dia mesmo, né? Vivendo o dia a dia. Então, é um entra e sai. A Raquel também não para, então a gente entra e sai toda hora. Às vezes um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, pregar, atender. A Raquel também trabalha muito com a igreja em várias frentes. Então a gente está sempre ali ativo, mas sempre junto. E graças a Deus a gente tem muita alegria de estar junto, a gente é muito caseiro. Então a gente vai administrando assim, né, Josias? A semana é puxada mesmo, tem épocas que aperta um pouquinho mais, né? Tem horas que a agenda, ela se torna uma agenda especial, por exemplo, quando a gente tem que atender alguma igreja que está com crise, com problemas. Então aí você tem que ter um deslocamento muito grande, às vezes é viagem que você tem que fazer recorrente, né? Uma atrás da outra para resolver uma situação, para acalmar uma situação. Então a gente tem também essas corridas, né? Que de vez em quando tem que fazer. E já no dia a dia a gente vai administrando com bastante graça, assim, né? Porque hoje o senhor, além de cuidar, né, dos membros comuns da igreja, né, todos os membros, o senhor ainda também cuida dos pastores, né? Isso tem um tem trabalho com os pastores. Tem não é um só trabalho cuidar com os dos membros da pastores. igreja, né? Exato. Então você tem que trabalhar. Uma coisa que a gente também preza muito é a parte de educação, de ensino da igreja. Sim. Porque nós temos que formar pessoas. Então, dar oportunidade para as pessoas, formar, treinamento. O treinamento formal, que é estudo, né? Como a gente tem o IBBC, né? Tem escola bíblica muito forte, a gente fortalece muito isso, dá seminários o tempo todo. E tem aquela parte mais que a gente chama de discipulado, né? Que é você caminhar um pouquinho com um, caminhar um pouco com o outro, porque também se aprende muito nessa sinergia, nessa troca, né? A gente aprende muito, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu hoje tenho um foco também de andar um pouco com jovens, com pessoas mais jovens. Estar nessa mesa aqui também, para mim, já é uma bênção também, porque vocês são moços, e a gente trocar essa experiência e se conectar à geração. Isso. Que a gente precisa, né? Sim. Então, os desafios são esses aí, de cuidar. Eu não vou dizer que eu sou mestre em agenda, não. Mas eu procuro me organizar bem. Eu me organizo bem. Uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, assim, o senhor com certeza tem um desgaste mental gigantesco, né? Tem alguma atividade que o senhor faz com frequência para poder cuidar da sua saúde mental? Uma das coisas que eu faço, que eu até falei, acho que foi para o John, não sei quem perguntou aí, eu falei que eu assisto TV, assisto filme, assisto série, pega uma história, você despluga de outra, porque às vezes no ministério, as situações, imagina, né? Você tem ali, por exemplo, na convenção, tem muita atividade prazerosa, gostosa de fazer, tem muita coisa que é honrosa. Por exemplo, eu estive agora no Guarujá e eu lembrei, pregando lá no Guarujá, que anos atrás eu estive fazendo as bodas de diamante do pastor Marcelino, que é um ancião da obra hoje jubilado. Eu fiz a jubilação dele também. Então são momentos assim extremamente ricos, né? O privilégio é enorme a gente poder fazer, mas tem os momentos difíceis, né? De conflito, de tragédias que às vezes a gente absorve também. Então, uma coisa que eu tento fazer é desplugar a minha mente. Aí, claro, óbvio, né? Você tem toda a ação de Deus, né? Então você medita, você ora. A oração é um lugar de deságue, né? Mas falando, acho que você está perguntando uma coisa assim mais humana, né? Mais na linha do natural. Do natural, o que eu faço é isso. Agora, sem dúvida nenhuma, quem realmente capacita a gente a superar essas coisas é o Espírito Santo, né? É a vida com Deus ali, né? Ali que você tem o renovo, a força para fazer as coisas, né? Mas no dia a dia dessas questões a gente usa pega um violão às vezes. Preciso ficar quieto também, porque a gente conversa, fala muito, atende muito. Então, a Raquel sabe disso, as meninas sabem disso. Então, às vezes, eu passo um dia no quarto inteirinho ali, entendeu? Quieto no meu canto, meditando, orando, tocando violão. Então, eu tenho esses momentos assim. Né? Fazendo um devocional, né? Fazendo um devocional, exatamente. Muito bom. Entendo. É interessante isso, né, pastor? O senhor falou do silêncio, né? Eu penso comigo que nós, neste tempo, nesse século que nós vivemos na ditadura do ruído, né?
onde tudo, né, é muita bagunça, onde tudo é aquela correria, né, muito barulho, né? Então a gente não tem tempo, né, para se recolher e ficar em silêncio, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu quero causar novamente, pastor. Vamos lá? Né, eu fico brincando com o pastor Donizete, né? Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, ó, pastor, quando eu vejo, né, o pastor abraçando todo mundo, ele me abraça, me beija e tal, né? Aí, tudo bem, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, pastor, ó, daqui a pouco eu vou fazer a rebelião de Coreia aqui, viu, pastor? Aí ele começa, cuidado que o chão vai se abrir. Então, entrando nesse contexto, né, eu gosto de brincar com o pastor, né? Claro, né? Ele responde com bom humor também. Então, eu gostaria de falar, a gente está falando aqui, né, da sua liderança. Então, nós temos essa oposição, pastor, as críticas, né? Sim, sim. Como é que foi aí seu pastorado aí nesse caminho de ministério? Teve muita oposição, teve muita crítica, muita murmuração. Teve. Talvez tenha gente que tentou aí, tentar dar um soco no Senhor, não sei. Vai lá saber, porque tem crente que não é crente, né? Que precisa se converter, né, pastor? É verdade. Tem ovelha que é bode. Tem ovelha que é bode, como o pastor fala, né? Tem os bodinhos. É bode, né? Tem os bodinhos. Então, e essa vida de pastor, né? Ter que lidar com as ovelhas, com os bodes, essas oposições que o senhor enfrentou aí na caminhada, né? O senhor aí, que, como o irmão Josias falou, lidera pastores, como é que é essa tensão aí de muitas das vezes não ser aceito, como o senhor faz para lidar, às vezes, com essa... Às vezes, né, deve causar assim, um impacto no senhor, se sentir sozinho nessa caminhada. Poxa vida, eu queria fazer isso, mas não se opondo. Como é que é isso, pastor? As oposições. A questão de conflito, o primeiro trabalho que a convenção me deu, eu trabalhei para a convenção e para o Conselho, né, Nacional, Convenção do Estado de São Paulo e Conselho. A primeira missão que me deram, eu fui jogado para fora da igreja. Eu cheguei lá com uma carta assinada pelo pastor Orlando Silva. De graça, sim. Pelo pastor Luiz Bergamin. Eles leram a carta e 2 obreiros, um me pegou por um braço, outro levantou e me jogaram na calçada para fora. Então, a gente já começou estreando assim, né? De graça. Né? Então, infelizmente, bravo. A gente lida com conflitos, né? Eu e meus colegas de trabalho ali, pastor Orlando Máximo, principalmente, é um companheiro que já enfrentou muito disso, e outros pastores também que lidaram com situações de conflito. Felizmente, as pessoas, elas não têm conhecimento, a maioria é uma ignorância mesmo, e eles têm uma visão errada de liderança, há uns entendimentos, às vezes, inflamados. Então, eu tive que lidar muito cedo com isso. Um detalhe, esse lugar de onde eu fui expulso foi a igreja que eu fui criado quando era criança. Né? Aí doeu, né? Estava ali minha professora de escola bíblica, que eu aceitei Jesus com ela. Né? Ela não estava no meio dessa confusão, né? Obviamente. Né? Mas foi diante dela, do esposo dela, que aconteceu isso comigo. Né? Nós estávamos ali tratando de uma situação, de uma demanda, e simplesmente eles não queriam ouvir outra parte. Eles estavam com a parte dos outros ali, não queria abrir oportunidade de ouvir. Para fazer um julgamento, você tem que ouvir os 2 lados. Então, eles estavam inflamados, não quiseram ouvir nada, né? E eu tinha ali algumas informações para prestar e eles não queriam ouvir. Enfim, então, a gente vai lidar com isso. É claro que é muito ruim, né? Não tem como. Eu saí de lá bem arrasado mesmo, nunca tinha imaginado acontecer uma situação dessa, principalmente diante da minha professorinha lá, né? Que eu aceitei Jesus com ela com 8 anos de idade. Sim. E aceitei, eu considero ali o meu momento com Deus de conversão. Então, são coisas que a gente vive. Como que você tira essas coisas do coração? O baque você sente, não tem jeito, você vai sentir. Agora a gente ora. E a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente se nutre do amor de Deus. Eu lembro mais para frente, uma outra ocasião, quando eu vim para voltei de Marília, que o pastor Luiz criou essa coordenadoria, que antigamente tinha a Secretaria do Interior e a Secretaria da Capital. Sim. Quando eu voltei de Marília, o pastor Luiz fundiu essas 2 secretarias, criou a coordenadoria. Já estava trabalhando lá o pastor Orlando Máximo, o pastor Gilmar Lopes, que são companheiros queridos nossos, já estavam trabalhando
né, um em cada um desses setores. O pastor então uniu e me chamou e criou essa coordenadoria. Aí, uma das primeiras missões, ele falou: quero que você desça lá em tal lugar e pede para o pastor entregar a igreja lá. O pastor está com um problema. Sim. E eu lembro que eu sentei com o pastor lá e o superintendente era um ancião. Ele sentou mais para trás, Josias. Marcos sentou assim, tipo onde o pastor está ali. E eu aqui de frente com o pastor, e eu falei: mas o superintendente sentou ali por quê, né? E eu fui conversando com ele, e Deus tinha me dado uma palavra. Deus falou assim, eu falei: Deus, como é que eu vou fazer isso? O Senhor falou: faça com amor. Faça, mas com amor. Não é para deixar de fazer, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que amar é passar a mão na cabeça. E eu simplesmente conversei com ele, ele falou: mas enfim, você veio fazer o quê aqui? Eu falei: olha, o presidente pediu para você entregar a igreja. Ele olhou assim, eu estava com a mão assim, eu lembro que eu estava assim, olhando para ele. Ele muito grande, muito fortão. Né? Ele falou assim: rapaz, eu trabalhei na rota. Olha só. Ele falou desse jeito, já começou assim. E eu falei: tá, você vai me bater? Ele falou: você não tem medo, não? Eu falei: ué, só pode me bater, não vai mudar nada. Eu vim aqui pedir para o senhor entregar a igreja. O que vai mudar? E aí ele, de repente, ele desarmou, falou: vamos almoçar? Eu falei: vamos. Aí nós fomos lá no fundo da igreja, almoçamos, o superintendente foi. Eu lembro que eu entrei no carro com o superintendente, ele falou assim: ô menino, eu achei que você não ia falar nada, você tem coragem. Eu falei: eu não tenho coragem, né? Estava te testando, pastor. Ele estava se escondendo lá atrás, né? Ele é muito querido, esse superintendente, eu tenho muita paixão por ele, ele já é jubilado hoje. Então, essas questões você tem que fazer com amor. Mas ele entregou? Entregou. Deus quase levou ele. Olha aí. Ainda pagou o almoço. Pagou o almoço. Pagou o almoço. Ele ligou. De barriga cheia, pelo menos. Eu vou contar rapidinho aqui. Ele foi uma pessoa que eu admiro até hoje. Sim. Admiro esse homem, porque apesar dos problemas que ele teve, mas ele foi íntegro nessa parte. Porque nós já temos pessoas que destroem uma igreja. Ele não destruiu, mas Deus quase ceifou a vida dele. Ele pegou uma doença e não sabia o que era. E eu recordo que eu estava em São Paulo, ele era de outro setor, e de madrugada Deus me acordou. E eu tive uma sensação profunda de morte. E Deus me fez lembrar dele, falou: ora por ele. E eu fui orando, aquela angústia de morte, orando, eu orei até que a angústia passou. Aí deu aquele alívio, eu estava exausto, deitei e dormi. Aí de manhã cedo, quando eu acordei, Deus falou assim para mim: fala para o meu servo que nem sempre a saída é pela porta. Tem vezes que se desce num cesto pela muralha. Meu Deus. Mas que ele tenha certeza que as mãos que estão descendo as cordas são mãos amigas. Desse jeito Deus falou comigo. Naquele dia esse homem me ligou, bravo. Fala, pastor Bergamin, que eu não vou entregar a igreja, e bravo. Aí eu deixei ele falar, falou. Falei: agora eu posso falar alguma coisa para o senhor? Pode. Eu falei: então é o seguinte, essa noite Deus me acordou 3 da manhã, eu senti isso, eu orei, até que passou. Daqui a pouco eu escutei o homem soluçando no telefone, soluçando. E ele fala: deixa Deus te usar. E eu fui falando. Aí eu falei: olha, Deus falou que nem sempre sai pela porta, às vezes sai pela muralha, mas são amigos que estão descendo a corda, tal. Aí ele falou: fala para o pastor Bergamin que eu vou entregar a igreja. Meu Deus, forte. Aí ele subiu, o pastor Luiz abençoou ele, cuidou, porque isso é uma característica do nosso presidente, viu? Ele não deixa ninguém desamparado. Fez um salário para ele, cuidou dele, para ele se ajeitar, e ele entregou uma igreja. Ele estava com problemas, mas a igreja não. Entregou uma igreja toda estruturada, com receita, com membros, entregou direitinho. Então a gente tem que respeitar as pessoas. As pessoas falham, né? E eu acho que a premissa é essa, filho: não guardar mágoa, não guardar rancor. Sentir, a gente sente. Às vezes a gente fica traumatizado. Eu e o Orlando passamos uma situação, às vezes, que só de passar na estrada onde a gente sofreu o negócio, a gente sentia mal. Sente a cicatriz. Traumatizou. Mas hoje a gente tem vitória no lugar. Então hoje a gente tem vitória. Então acho que essas oposições a gente vai
aprendendo a Você vai ter lidar. mais profundidade com Deus, né? Vai aprendendo. Experiência. Deus vai dando graça para a gente. De experiência. E serve de experiência. E não adianta, irmão, a gente com ódio não vai para o céu. Com mágoa não vai para o céu. Então, ou você dá um jeito de resolver isso, ou então para. O segredo é orar. Tem que buscar Deus, né? Ter um coração puro, né? Um coração sincero, né? E nem todo mundo vai gostar da gente também. A gente é chato. Eu, particularmente, sou muito chato, né? O Orlando é gente boa toda a vida. O Orlando é gostoso demais estar perto dele. Mas quem anda comigo sabe que eu sou difícil. Né? Pastor, eu ia até fazer essa pergunta antes e eu não tinha lido essa parte, eu esqueci. Tranquilo. E foi justamente o que eu já ia perguntar. Com todos esses afazeres na obra de Deus, que de certa forma acaba virando, né, um trabalho. Como não perder a essência? Como continuar nessa vida com Deus? Recebe muitos convites para pregar. Sobe na tribuna para pregar. E conseguir manter essa vida com Deus, sendo ainda um instrumento de Deus para vidas. Isso serve na rede social, mas também no dia a dia. Ser boca de Deus ainda, mesmo com todos esses afazeres dentro da obra de Deus e conseguir fazer essa separação entre servo de Deus e trabalhar na obra de Deus, sendo também um trabalho. Como manter essa essência, esse contato com o Senhor sempre? Eu acho esse um grande desafio, João, porque você começa, e aí esse é o perigo, né? Você está sempre lendo a Bíblia para pregar, meditando, pregando, meditando, pregando. Daqui a pouco a Bíblia não pode se tornar um sinônimo de trabalho, de cansaço, entendeu? Por mais que você lide com isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, manter esse relacionamento, para mim, eu não tenho aquela disciplina, irmãos, nunca tive, nunca fui assim. Tal dia, de tal hora a tal hora, eu tenho meu devocional. Eu nunca vivi assim. Eu acho bonito quem tem. Meu pai é assim. Meu pai sempre teve uma vida devocional assim, fascinante. Toda manhã acorda e tal. Eu não tenho essa vivência. O que eu tenho, o que funciona para mim, eu gosto muito daquele hino que fala, guarda o contato com o teu Salvador. Forte demais. É esse Muito negócio bom. de você estar o tempo todo. Então, para mim, é assim, eu estou o tempo todo em comunhão com Deus. Então, eu estou no carro, eu estou em comunhão com Deus, eu estou trabalhando, eu estou falando com Deus. Falar com Deus, para mim, virou uma coisa assim do meu dia a dia, da minha vida. É minha vida, eu não tenho um tempo para falar com Deus. Claro que eu tenho momentos de oração, tem hora que Deus me pega de madrugada e eu oro e busco e consagro. Você tem esses momentos, entendeu? Mas é mais uma prática constante de comunhão. Então, tudo que a gente faz, eu estou o tempo todo. Então, eu tenho o costume de orar de olho aberto. Então, já começa por aí. Então, para mim, eu não preciso fechar o olho para orar. Eu estou o tempo inteiro orando. Eu estou no meio de um culto, por exemplo, está acontecendo o culto, eu estou falando em línguas. Só quem está muito perto, talvez escute, talvez nem escute, porque eu falo muito baixo. Mas eu estou conectado. Consciência. O tempo todo. Não tira a consciência. Não, exato. E eu estou o tempo todo ali procurando. Eu estou, às vezes, na rua, ou em algum ambiente, eu estou falando em línguas, baixinho ali, estou falando. Não tem porquê. Então, eu procuro manter essa comunhão, né? Mas ela é desafiante mesmo, porque senão você fica consumido de afazeres e tem muita gente perdendo Deus fazendo a dita obra de Deus, né? Porque você pode entrar numa dificuldade muito grande, que é entre fazer por gratidão ao Senhor e fazer porque... Por obrigação. Por obrigação. Por E é obrigação. um cuidado que a gente precisa ter. Seja de um membro que serve ao Senhor, que ainda não tem, né, uma função, sendo aquele que é um pastor-presidente de grandes Sim. afazeres. Fazer para o Senhor, não sendo por obrigação. Agora eu vou te falar uma coisa, João. Trabalho é trabalho. Trabalho não é lazer. Sim, verdade. Tá? Então, esse lado também da obrigação, nem tudo vai ser feito naquele prazer,
Entendeu? Tem coisa que você vai fazer por trabalho, por obrigação, Que precisa ser feito. porque precisa ser feito. E não tem nada de errado nisso. Entendeu? Porque você precisa fazer. É trabalho, vai cansar você, entendeu? Não vai ser aquela atividade prazerosa, mas você tem que fazer. Então, tem também esse lado que o pessoal romantiza um pouco, John. Então, não dá para ser assim tão romântico dentro do ministério, entendeu? Nem de um lado nem do outro. Tem gente que glamoriza, né? Coloca muito, que fica parecendo que é um popstar. Eu não gosto disso. É um exagero muito grande. E tem outros também que ficam o tempo todo dizendo assim, nossa, a vida de pastor é muito difícil. Meu irmão, eu penso assim, não tem pessoas que não conseguem ver sangue? Sim. Não tem? Ver sangue desmaia. Não é? É da natureza da pessoa. Sim. Tá? Não tem nada de errado com ela. Simplesmente aquilo lhe faz mal. Essa pessoa não vai ser médico, não vai ser enfermeiro. Não tem sentido, né? Sim. Ela tem uma fobia, vamos dizer assim. Então, ela pode até fazer terapia, melhorar, mas não é uma coisa que ela vai dominar. Aquilo vai estar constante na vida dela. Então, eu imagino assim, dentro do chamado, você tem a capacitação para aquilo. Então, você não é melhor do que ninguém. Simplesmente, naquilo ali, você consegue. Só que você também tem aquele ponto que você não pode ver, sangue, que você desmaia. Entendeu? Então, por exemplo, na área que eu atuo, tem coisas que as pessoas falam assim, nossa, pastor, lido às vezes com conflito, uma assembleia pegando fogo, aquela coisa toda. Como que faz isso? Fala assim, Deus chamou para fazer. E capacitou. Você vai falar assim para mim, então você faz aquilo como um devocional. Não, meu irmão, o negócio é duro, é brabo. Você passa mal, você tem dor de barriga. Não é fácil. Você faz, porque tem que fazer. E Deus deu a graça para fazer. Mas tá? Deus chamou para aquilo. Deus chamou para aquilo. Entendeu? Agora, não é porque você faz isso que você é um super-homem. Do outro lado, você vê sangue e você desmaia. Você entendeu? Todo mundo vai ter a sua parte que não domina. Né? Então, acho que não é nem colocar num glamour como se fosse um negócio assim. Não. É um chamado, é uma vocação, é trabalho, não é diversão. Então, não dá para fazer tudo ali. Exatamente. É trabalho. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Tem muita gente mandando mensagem para o pastor André, hein? A Mauri aí disse que falou, tio, saudades. A Mauri Você do conhece pastor, a Mauri? A Mauri? É o Mauri. Mauri. Tem uma Mauri que é meu irmão. Então, ele falou, Tio, tem o sobrinho. Tem o Jonas Amauri. É Jonas Amauri? Aí é sobrinho. É o filho do Amauri. manda um abraço para Amém. ele lá. Um abração, viu? Que Deus abençoe vocês aí. A irmã Dalva está falando que o Marcelo e o Rafa mandam um abraço para o pastor André. Amém, Isso amém. aí, ó. Abração aí para vocês também, Dalva. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Esse povo aí do Imperador. Não, o povo é isso que eu ia falar. Imperador. Marcelo era o povo do Imperador líder da Almas conectado Braque aqui, lá do viu? Imperador. Esses 15 anos deu o que falar, então. A gente conviveu muito, uma igreja muito querida, um povo muito querido. Olha, rapaz, tem um aqui que falou assim, ó. Deve ser o seu irmão, hein? Mauri Souza, é isso? Mauri Souza. Meu irmão, Mauri. Eu achei interessante esse comentário. Quando o pastor André, fica vermelho na pregação, sai de baixo que vem a exortação da parte de Deus. É forte, hein? Pegou a senha. Tá fumegado. Amém. Isso aí, o povo está acompanhando. Quero já agradecer a todos que estão acompanhando aí esse nosso podcast. Enquanto o pastor bebe uma água, os meus colegas também bebem uma água aí, dá uma respirada. Eu quero falar aqui a respeito também de um patrocinador nosso aí, que é bênção também de Deus, que tem nos ajudado. Quero falar com você que é aposentado, pensionista do INSS e tal. Quero falar para você da Manacred, tá bom? A Manacred é uma empresa de soluções financeiras, tá bom? E ela tem excelentes propostas para você que é aposentado, pensionista, você que também é CLT, tá? Eles têm um crédito aí CLT também, que vai ajudar você. De repente está precisando de um dinheiro extra aí para comprar uma moto, comprar um carro, fazer algum investimento, tá? Tem a empresa Manacred, tá? O QR Code está agora aí na sua tela, tá bom? É uma empresa séria, tá?
aonde vai te ajudar, tá? Se você precisa desse valor extra, de repente você quer comprar uma moto aí, de repente você quer fazer uma viagem, né? Entre em contato com a Manacred, tá? Eles vão te pedir alguns dados, algumas informações e vão verificar se você consegue ter esses valores que você precisa, seja você aposentado, pensionista do INSS, seja você um trabalhador da CLT, tá? Que tem um crédito CLT agora, esse também consegue esse crédito para você. Então, Manacred, tá? Uma empresa de soluções financeiras, vai te ajudar, vai te dar o suporte que você precisa. Então, se você clicar agora aí no seu celular, ler o QR Code, esse QR Code vai te direcionar para o Instagram da Manacred, e lá você vai ter maiores informações, vai falar com eles, diretamente com eles, tá bom? E lá eles vão te dar maiores informações, tá bom? O saque, ó, ele fala sobre também a questão do saque extra, liberado através do limite disponível, tá? No seu cartão consignado, tá bom? Então eles vão fazer toda a avaliação, vai te dar toda a informação que você precisa para você não ficar desinformado. Então eles vão te passar todas as informações que você precisa e se você tiver esse crédito, vai ser liberado para você, tá bom? Então a empresa Manacred, tá? Soluções Financeiras, é nosso patrocinador aí tá abençoando aí o nosso podcast, tá? E os irmãos que estão nos acompanhando aí, tá? Todo o pessoal aí da igreja aí do Jardim Imperador, é um prazer ter vocês conosco aí acompanhando, tá bom? Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o nosso querido pastor André. E eu quero aproveitar aqui, antes de vocês fazerem a pergunta aí, uma coisa que me chamou muita atenção aqui na nossa conversa, que eu acho muito lindo, foi a questão de ver que o pastor André, muito cedo, ele teve ali um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Já sei onde ele quer chegar. Sendo ele muito jovem, né? Me lembrou de Samuel. Samuel. Sendo muito jovem, ele ouviu a voz de Deus. E é uma coisa que eu acho que, como nós lideramos jovens, né, é uma coisa que talvez os jovens assim da atualidade deveriam buscar um pouco mais, né? Ter essa sensibilidade de saber quando é Deus que está falando comigo, né? Ou quando é coisa da minha cabeça. Eu tive, mais novo, bastante conflitos, porque às vezes eu achava que era coisa da minha cabeça e depois eu entendi que não era coisa da minha cabeça. Que era o próprio Deus que tinha me dado um alerta e eu não prestei atenção, achei que era coisa da minha cabeça, né? E eu vejo que Deus falou muito cedo com o pastor a respeito de trabalhar integral na obra de Deus, e o pastor, né, com sabedoria ouviu a questão do lado do Emanuel, né, que você vê que foi toda uma estratégia de Deus, porque o dono da empresa chamava Manuel, o gerente era Manuel, né? Então você vê a questão de ter essa sensibilidade, né? Qual o conselho que o senhor daria hoje para essa geração de jovens, para que eles possam, né, buscar, né, ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque a gente vê hoje uma juventude que, eu não quero generalizar, mas assim, grande parte da juventude às vezes escuta mais o que o irmão fala ali numa rede social, um influencer. Um influencer, né? Tanto que você perguntou já às vezes para um jovem, né, o que você quer ser? Poucos jovens vão falar assim, eu quero ser um pastor, né? Eu quero ser um presbítero, eu quero ser um influencer, né? Eu quero estar nas mídias, né? Porque talvez eles acham isso, né? A questão do glamour, né? Cantora, né? Secular. Né? Sim, a questão também de alguns pastores falar que, mas a vida de pastor é muito difícil, talvez isso também gere neles um certo medo, né? Um receio de ser pastor, né? Da dificuldade de ser pastor. Mas eu queria que o senhor falasse a respeito dessa questão, assim, de como eles fazer para buscar essa sensibilidade, chamado, né? Para poder entender o chamado, o que Deus chamou para fazer, porque a gente tem bastante jovem na nossa igreja que a gente sabe que uns Deus chamou para tocar, ser um excelente instrumentista, tem jovens que a gente já vê aqui, já que tem realmente um chamado para a palavra, que a gente vê quando eles abrem a Bíblia, eles conseguem mesmo destrinchar, falar da palavra com facilidade, né? Mas eu queria que o senhor falasse essa questão da sensibilidade, era algo que o senhor já buscava muito cedo. O senhor ainda criança já buscava ter essa sensibilidade, o senhor sempre orava e pedia para Deus te dar essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como que foi isso? Isso aí eu atribuo muito aos meus pais, né? Sim. Logo que eles voltaram para Jesus, quando eu tinha 8 anos, assim, o Senhor começou a direcionar a vida deles, né? Então, era constante isso em casa. Deus está falando, Deus está direcionando de várias formas, seja por palavra profética também, a gente é pentecostal, a gente crê em profecia, ponto final. Então, seja por palavra profética, por sonhos, Deus fala até hoje muito com meu pai por sonhos, né? Ali em Imperador,
Nós tínhamos os irmãos lá que Deus usava muito em sonho. Muito em sonho. Então, Deus fala na palavra, pela palavra. Então, você está ouvindo uma mensagem, o Espírito Santo está falando com você ali, direcionando. E tem isso que nós estamos falando aqui, aquela palavra mais específica, né? Direcionada. É busca, porque quando você começa... Porque é assim, irmãos, eu sou muito simples com o meu raciocínio. Deus tem boca, não tem? Sim. Então, ele fala. É simples assim. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não é impessoal. Ele não é uma máquina. Você não está ali com uma IA. Ele é uma pessoa. Então ele fala, ele tem prazer em se comunicar com a gente. É uma busca. Sim. Né? Clama a mim e eu vou te responder. Não é? Eu tenho coisas para te revelar. Então o caminho é esse, não tem outro. É busca. Você vai buscar o Senhor, começa a orar, começa a ficar incomodado. Sim, é um sim. clamor. Pede para Deus te dar ouvidos. Acontece exatamente isso que você falou, Josias. A gente começa ouvindo e não dá atenção. Porque Deus fala, mas a gente não quer ouvir. Ou a gente fica com essa, isso que é coisa da minha cabeça, não sei o quê. Agora, Deus, ele fala e confirma. Exato. Então, se você está afim mesmo de ouvir a Deus, ele vai falar com você mais de uma vez. Sim. Já teve ocasião de Deus falar comigo tantas vezes que eu chegava, tá bom, Deus, não precisa falar mais. Porque ele fala e confirma, para você justamente desenvolver essa confiança. E claro, com o tempo você vai adquirindo uma certa sensibilidade, uma certa experiência, e aí em momentos cruciais, assim, que são momentos assim que não dá tempo de buscar uma confirmação, Deus fala com você e você ouve e acabou. Isso gera intimidade. É uma intimidade. Já tem aquela convicção. Já tem aquela Deus convicção, falou. Deus falou Sim. comigo. Mas sempre é uma experiência transcendental, né? Porque é o divino, é Deus sobrenatural, falando com o homem carnal, pecador, todo enroscado, né? Que a gente é todo enroscado na vida. E Deus, ele vem e fala com a gente. Então, você sempre sente um impacto, né? Eu acho importante. E lá em casa, meus pais, eles não se moviam sem Deus falar. Então, eu fui educado nisso, né? O senhor teve um exemplo Muito. prático, né? Não. Aí a gente... será que Deus está falando? Umas situações assim também que a gente trouxe para a nossa casa. Meu pai falava para Deus assim, fala com a minha família. Deus falava com ele, pedia para falar com a família. Sim. E Deus falava. Eu lembro uma vez que meu pai chegou para mim, eu estava voltando de um emprego que eu tinha conseguido arrumar. Eu estava morando em Rondônia nessa época, aí, com meus pais lá em Vilhena. Então nós tínhamos ido para Rondônia e arrumei um emprego num banco. E eu fiz 18 anos lá, né? Eu estava na transição, 17 para 18 anos. E eu estava indo bem demais no banco. Eu não tinha mão de obra lá, né? Nessa parte de escritório, tinha muito pouca mão de obra. Então eu estava indo bem, estava recebendo uma promoção atrás da outra. Fiquei só 6 meses no banco. Aí nós estávamos lá, quando a gente estava para fazer 9 meses que a gente estava em Rondônia, meu pai falou assim, olha, Deus está nos mandando ir para Franca. Eu já estava para fazer, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu falei, não, o senhor vai, eu não vou. Chega, né? Ficar correndo atrás do senhor, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu nunca vou ter uma profissão, nunca. Você vê, 9 meses você vai mudar? 9 meses você vai mudar a tua vida, né? E eu lá, falei, eu vou ficar. Tinha uma república lá, eu vou ficar na república, eu vou ficar aqui e tal. Eu estava muito bem no banco. Ele falou isso comigo na sala. Eu lembro que eu entrei e fui para o quarto. Aí, Marcos, você que gosta de causar, né? Sim. Na hora que eu fui ajoelhar, Marcos, para orar, Deus falou assim para mim, você vai. E agora? Chorou? Eu não consegui nem ajoelhar. Chorou, Eu já pastor? levantei assim, fiquei travado, voltei para a sala chorando. Falei, pai, eu vou. Deus falou comigo. Aí ele abriu um sorrisão no sofá, né? Então, essas coisas a gente foi pegando. Então, eu acho que o jovem, não só o jovem, o próprio pessoal do Imperador sabe que eu falei muito isso lá. Como é importante você ouvir Deus. Fazer as coisas ouvindo Deus. Não ouviu, não está claro, não faça, espere. Vai buscando.
Porque a gente erra muito porque não para ouvir direção de Deus. É difícil você falar com... às vezes a pessoa é muito... Eu vou usar essa expressão, tá, irmãos? Sim. Às vezes muito carnal. Mas é. Ele não quer ouvir. Ele fala, eu não sei como é que é, eu acho que isso é muito místico. Então eu tenho até colegas de ministério que acham que a gente é místico, entendeu? Agora, eu não sei viver diferente, irmão. Para mim, o meu Deus é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia o tempo todo está falando com os seus. Sim, é Estar na verdade. dependência. Para mim, ele fala. Então, eu só sei viver assim. Aí é a busca constante, o tempo todo. Você está buscando, está pedindo confirmação. Para vir para cá, para Poá, Deus mexeu comigo bastante, porque eu não tenho nem idade para isso mais, de ficar fazendo essas mudanças. Então, Deus mexeu comigo de uma forma diferente e Ele falou comigo. Aí, Deus sempre falou muito antes comigo. E ali não, na transição do imperador para cá, foi abrupto. Deus não falou antes, é uma coisa que eu estranhei, porque Deus chegava a falar assim comigo coisas 2 anos antes de acontecer. E aí eu já ia me preparando, entendeu? E lá no imperador, não. No imperador, Deus tirou um band-aid, assim, falou, é para você sair daqui. Aí eu falei, como é que é? É desse jeito? E aí Deus foi confirmando e falou comigo muito assim, abrupto mesmo, para eu me deslocar lá do imperador. Não tinha ainda em mente Poá. Entendi. Não, a ideia de eu vir para Poá foi para auxiliar o pastor Luiz Bergamin. Sim, ele Como eu ficou já por auxiliei aqui, em né? vários lugares. Não junto com ele necessariamente, mas em nome da convenção. Então eu vim aqui para esse projeto. E esse projeto acabou virando, que eu acabei ficando aqui, né? Mas Deus foi tratando comigo de uma forma diferente. Mas tratou e falou. Senão não viria, não. Aí para mim não interessa se a igreja é grande, é pequena, se tem salário, se não tem. Eu quero saber se Deus mandou. E quando o senhor recebeu isso, foi de quem? Foi do próprio pastor Bergamin que falou, você Sim. vai. Foi? O pastor Luiz não trata assim, né? As coisas com esse peso, não é dessa forma. Ele convida, né? Ele chegou, olha. Ele convida. Nós temos uma liderança na obra, Marcos, bem diferenciada de outras lideranças para aí. Isso é uma coisa linda. Não que eles não tenham autoridade, eles têm autoridade. Sim. Mas eles exercem essa autoridade com muito amor, com muita graça. É diferente. Né? É bem diferente do que a gente ouve por aí, né? De lideranças. Então, pastor, eu posso falar com propriedade do pastor Bergamin, Luiz Bergamin, e do pastor Lando Silva, que eu trabalhei com os dois. E os dois são desse jeito. Eles têm muito cuidado assim nessa questão de direcionar a gente, muito cuidado. Eu olho para eles e vejo eles com muita simplicidade, assim, sabe? Muito. Você vê essa simplicidade neles. Muito. Isso eu acho maravilhoso da nossa obra Brasil para Cristo, né? Eu acho algo muito interessante. A simplicidade de falar com os irmãos, né? de abraçar os irmãos, de ter Eles não são personagens. Sim, não dá. Eles são pessoas. Então. São pessoas cheias da graça de Deus, da unção de Deus. Você tem uma ideia, Josias? A gente sempre ora lá junto, no expediente ali com o presidente, né? E algumas vezes ele pega na mão da gente ali, irmão, não tem jeito. Ele pegou na mão ali, você já sente aquela graça, irmão. Pastor João Gouveia, que é o segundo vice-presidente da obra, ele é nosso pastor lá em Vila Maria, ele fala uma coisa muito interessante sobre o pastor Bergamin. Ele fala assim, pastor André, quando a gente senta diante do pastor Bergamin, a gente está sentado diante de um pastor. E parece que você é a única ovelha que ele tem no mundo. É um olhar que ele tem para a gente, assim, de pai e filho, é uma coisa assim que eu vejo ele com todos, não estou falando a minha relação com ele como se fosse algo... Não, ele trata todo mundo assim. Quem entra na sala ali, ele é pastor antes de ser presidente. É algo fantástico. Inclusive, se o pastor Bergamin estiver nos assistindo,
Queremos o senhor aqui, pastor Bergamo. Tá seguro, Por favor. né? Ele já veio aqui pregar, né? Sim, Já sim, veio aqui foi E uma ele honra. vem, viu? Ele já veio vem. pregar. Vai ser Ele uma honra, vem. vai ser uma Ele honra. vem. Se ele puder. Ele está com uma agendinha brava agora Eu esses imagino, dias aí, mas é. ele vem, rapaz. Se chamar, ele vem sim. Poxa. O senhor que está sempre ali mais próximo, aí, se puder fazer esse convite, já leva esse convite para ele. Mas ele, Chama ali na câmera, pastor. Chama lá. ele não precisa dessas pontes, não. É só chamar que ele vem. Não, mas Ele você vai ser uma honra, vai ser uma uma honra. benção. Se o pastor Luiz puder participar conosco, vai ser com muito certeza. bom. Com certeza vai ter também testemunhos maravilhosos. Com certeza. Creio que ele conviveu um tempo, né, com o fundador da obra, né? Sim, sim. O senhor chegou a Senhor conviver? de Melo, né? Conviver não. Viu, Conheci. Conheceu? Recebíamos ele em casa quando nós... Eu era muito novo, né, Marcos? Que Assim, idade, nesse mais ou período. menos? Eu tinha 16 anos. Ele esteve lá em Ribeirão Preto, quando meu pai era pastor. Ficou lá com a gente, fez um trabalho lá evangelístico. Foi algo assim muito marcante, né? E poucas vezes eu vi, porque como meu pai ficou mais para o interior, meu pai viu ele muito, né? Mas eu era mais jovem, muito novinho, muito adolescente, e meu pai pastoreava no interior. Ele pegava uma igreja aqui, depois ia para outro lado, outro para outro lado, então eu não tive muita convivência aqui em São Paulo, né? Então não. Agora eu vim alguns trabalhos com meu pai, vi ele ministrando, tal, mas eu já era outra fase, né? Sim. Agora, essa experiência em casa que a gente teve com ele, assim, foi muito marcante. O missionário é uma pessoa fora da curva, assim, como ministro de Deus e como pessoa, também nessa pegada, viu, Josias? Assim, simples. Sim. Um homem simples, assim, de uma postura simples, agradável, uma pessoa, assim, diferenciada. Amém. Gente, nós vamos caminhar já para o encerramento aqui, Encerramento. porque o tempo do pastor é precioso, né? Já estamos há um bom tempo aqui ao vivo. Você, quem está assistindo aí, quer um pouquinho mais. De repente a gente consegue marcar aí um segundo episódio com o pastor André. De repente a pessoa entrou agora, né? Precisamos encerrar, meus queridos. Sim. Ô, John, queria que você só falasse essa parte aqui, ó. Você... Acho que é algo interessante a gente poder finalizar e depois eu vou... Pastor, sobre um atributo de Deus. Um atributo de Deus que o senhor considera como o que mais chama a atenção, o que mais te impressiona, o que mais Cativa, né? te cativa. Qual seria? Olha, o que me vem na mente, assim, e biblicamente falando, e também como ser humano mesmo, que é onde, quando Moisés fala com ele e pede, me mostra-me a tua glória. Então a gente fala que glória é brilho, é resplendor, é majestade, né? Então a glória de Deus são seus atributos, e Deus tem um monte, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Glória a Deus. Ele é sábio, né? Ele é onisciente, sabe todas as coisas e tal. Mas quando ele pede para Deus mostrar a glória, Deus mostra para ele e fala, ó, fica aqui nessa fenda de rocha, eu vou passar por aqui e vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Então, a bondade do Senhor, sem dúvida, é o atributo que ele quis destacar. Ele jogou a luz ali sobre a bondade dele, e a bondade dele, ela é onde a gente é tocado, né? Porque além a bondade, ela tem duas facetas. A primeira, ela revela o caráter, né? Ele é bom, a essência de Deus é boa, né? A sua natureza é boa, mas a palavra bondade, ela também atrela a ato, a ação. Fazer uma bondade é uma ação. Então, ela não está só na essência de Deus, que poderia ser bom e não fazer nada. Tem um monte de gente que é boa, mas não faz nada por ninguém. Ele é bom, o caráter dele, mas ele não atua com bondade. E o Senhor, ele se revela como bom e como aquele que faz bondade. Então, a palavra bondade, ela tem esse sentido de ação, né? Você descobre o caráter pela ação. Então, Deus, ele é bondoso conosco, ele tem misericórdia, ele se compadece, ele se importa, né? Por mais que a gente seja falho, errado, né? E a gente vê histórias assim absurdas de pessoas que no mundo fizeram coisas, atrocidades, e Deus estendeu a bondade
Então, realmente, é o atributo de Deus que mais A mexe passagem, comigo. ela é poderosa mesmo. É a bondade dele, e é aquele que quer que a gente destaque, né? Sim, Que ele falou isso para Moisés, porque ele falou assim: Moisés, quando você for contar que viu bem a glória, fala para os outros que eu sou bondoso. Então, Só tremeu quando é. ouviu a voz, né? Exatamente, exatamente. Bom, pastor, resumiu, Resumiu. né? Olha aí. Resumiu. E, pastor, eu queria que, se possível, né, vou tomar só mais um pouquinho do seu tempo, o senhor deixasse para nós um texto para nossa reflexão, os nossos ouvintes, né? Fica à vontade, tá Sim. bom? Amém. Eu quero deixar um texto, sim, e nesse texto eu quero falar com vocês, com todo o pessoal que está nos assistindo aí, algumas coisas rápidas também. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês. Vocês estão fazendo um trabalho dentro de um contexto que hoje existe, e tem sido um universo, né? Esse universo de internet, de tecnologia, tudo. E vocês estão fazendo com muita graça, né? Com muita inspiração, com muito cuidado, com muito zelo. Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, não só vocês que estão na mesa, mas a Milene, a equipe, o próprio pastor Donizete, que abriu as portas aqui para vocês estarem desenvolvendo isso. E louvar a Deus por vocês tão jovens estarem já engajados aqui, né? Fazendo isso, tendo todo esse trabalho. Eu estava parabenizando aqui, que vocês mandaram para a gente um release das perguntas, tal, achei fantástico. Então, todo um trabalho cuidadoso que vocês estão fazendo, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus dê graça, sabedoria, e que esse trabalho repercuta cada vez mais aonde Deus quiser levar, né? Porque Deus, ele leva para onde ele quiser, né? Se ele quiser, ele leva para o outro lado do mundo, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Então Deus, ele faz como ele quer. E se ele quiser que fique só aqui no bairro, vai ficar só no bairro também, porque é onde ele mandar e acabou. Ele é o Senhor, a obra é dele, nós somos só cooperadores. Mas eu quero incentivar vocês, dentro desse texto bíblico, a continuarem. 1 Coríntios 15, 58, eu gosto muito desse verso. Então o apóstolo Paulo escreve aqui para os irmãos de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então aqui, essa firmeza, essa constância, diante das dificuldades, que a gente enfrenta um monte de dificuldades, né? E fazendo tudo com plenitude, com abundância, com o coração, fazendo visceral mesmo, né? Que eu acho que a gente tem que fazer assim, com inteireza, né? Nem sempre é prazeroso, como a gente falou, é um trabalho, mas a gente tem essa confiança, não é qualquer trabalho, nós estamos servindo aquele que está trabalhando, porque de fato a obra é de Deus, Deus é que está fazendo. Ele chama a gente lá porque ele quer compartilhar com a gente, né? Eu tenho sempre essa mente assim, é como se uma vez eu vi um pastor falando que ele foi começar uma obra de construção na igreja, desafiou a igreja inteira, falou: irmãos, amanhã nós vamos começar lá no terreno e tal, quero convidar você para a gente estar junto lá, tal. No outro dia ele foi para lá, só foi um moleque. Aí o moleque chegou e falou: olha, eu quero ajudar, pastor, eu vim trabalhar na obra. E aí o pastor falou: tá bom. Aí ele pegou, o moleque pequenininho, falou assim: pega aquele carrinho lá, porque sabe que o moleque gosta, né? Pegou aquele carrinho de pedreiro, aquela carriola, vai lá e pega aquele bloco. O menino, com muita dificuldade, pegou um bloco e colocou na carriola e levou para ele. E o Senhor falou com aquele pastor, falou: tá aí, o obreiro que eu mandei para você, né? E eu acho que a nossa história no reino, ela é isso. Quem está construindo? Quem está fazendo? Quem é que faz a obra? A obra é de Deus, é Ele que faz. A gente é um moleque que leva um tijolo, entendeu? Faz segundo as nossas forças, né? Parece insignificante, mas Ele nos honra.
Aí esse pastor disse que quando pôs a placa de inauguração, pôs o nome do menino. Então, eu vejo Deus fazendo isso com a gente, né? Ele compartilha da graça, das coisas que Ele faz com a gente. Mas o que a gente faz é muito pequeno perto do que Ele está fazendo. Mas é essa certeza, o trabalho não é em vão. Deus está operando, Ele está fazendo, Ele está movendo. E incentivar também todos que estão ouvindo aí, vamos trabalhar para Jesus, né? Você falou aí, Josias, essa é uma questão que sobre esse olhar que a gente tem visto muitos jovens não pensando em servir a Deus. Eu não posso nem falar muito, porque eu também não pensava nesse nível de servir a Deus, de ser tempo integral, de ser pastor. Eu achava que eu podia servir a Deus, como sempre servi minha vida inteira, mas sem ser do jeito que é hoje. Mas Deus tem chamados. Então, que a gente possa ter coragem de atender os chamados. Não é pensar... Hoje em dia o pessoal está muito secularizado, irmãos. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer... E não é isso, irmão. A nossa riqueza não está nisso, entendeu? Você ter uma família abençoada, você ter alegria de entrar em casa, sentar em volta da mesa, comer, não tem coisa mais rica que essa. Então, isso é a verdadeira prosperidade que Deus dá. Não é você ter mansão, você ter carro, não sei das quantas, não é nada disso. Então, há um olhar errado para o ministério também, nesse sentido, e também tem pessoas que só estão correndo atrás disso. Deus cuida da gente? Cuida, irmão. Sim. Mas Deus quer que a gente viva uma vida simples. O pessoal quer viver umas coisas que não tem a ver com o reino. Então, mas eu incentivo para que a gente dê oportunidade para Jesus. Deus chama. Se Deus chamar, se Ele não chamar, não vai. E se Ele não enviar, meu irmão, se Ele enviar, não adianta. Agora, se Deus está te chamando, vale a pena atender. O trabalho não é em vão. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos corações dos irmãos. Amém. Antes de encerrar, vamos encerrar com quebra-gelo, tá bom? Aí o presbítero Josias faz a consideração final. Olha que o chão vai abrir, você toma cuidado abrir, aí. não. No teu caso, nem precisa abrir, é uma fissura só. Não vai. Você passa rápido. Pastor, você que está me acompanhando aí de casa, né? Certamente nós temos dúvidas, né? A humanidade tem grandes dúvidas, né? A respeito de Deus, né? A gente sempre tem aquelas perguntas, aquelas questões que, né, nós não temos, né? E a gente, né, só vai reservar para perguntar para Deus naquele grande dia, não é verdade? Grandes dúvidas da humanidade. Pastor, Deus é perfeito? É ou não é? Ele é perfeito. Ele é perfeito. Pastor, o senhor que é um homem sábio, né, de cabelos grisalhos, certamente sabe de todas as coisas, né? Fez teologia, né? É um homem completo, é um pastor completo. Pastor, se Deus é perfeito, tente me responder com essa grande dúvida da humanidade. Se Deus é perfeito, por que a casca do abacaxi saiu muito grossa, pastor? É? E aí, pastor? Por que a casca do abacaxi saiu muito grossa? Não faço ideia, irmão. Não faço ideia. É uma pergunta que nós teremos que fazer para Deus, né, pastor? Vamos ter que conversar com ele. Meu Deus. Eu vou fazer uma outra pergunta. Diga. Adão tinha umbigo? Então, pastor. Então. E agora? Eu acho que não, né? Então. Essa é uma boa, questão, pastor. É uma Essa questão é uma boa. Que a gente tem que debater teologicamente muitos anos. Presbítero Josias. Amém, meus irmãos, com esse clima de descontração. Eu quero aproveitar, eu ia falar no início sobre isso e acabei não falando e eu não posso deixar de falar. Você que está nos assistindo, de repente você tem alguém na sua casa, seu filho, sua filha, de repente um sobrinho, que tem paixão por instrumento, né? Tem o desejo, pastor, de tocar um instrumento. Legal. Né? E nós temos um jovem da nossa obra aqui, o Brasil para Cristo, né? Que é um excelente músico, tá? Inclusive está dando aula agora para minha filha, Radassa, de teclado. A segunda aula já está tocando uma musicazinha, já está tocando a música já. Pô, o John também está fazendo aula com ele. Legal. Tá? Então, eu quero falar para você do nosso querido jovem Carlos Moisés, tá? É um jovem que Deus tem levantado aqui na obra para ajudar outros jovens também a desenvolver, né, esse talento, né? Legal. E se você tiver interesse em aprender a tocar esse instrumento, que eu particularmente acho muito lindo, mas eu preciso ter um pouquinho mais de interesse, né? Falta interesse da minha parte. Opa! Mas se você tem interesse, se você quer tocar teclado, tá bom? Vai ficar o contato aí do Carlos Moisés, tá bom? Você chama ele, conversa com ele e
ele vai te explicar como que funciona, como que é a questão das aulas, ele vai te passar tudo certinho, todas as informações que você precisa. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tanto para você, quanto para o ministério que você congrega. De repente, tem lá um grupo de louvor, né, pastor? E falta um tecladista lá para somar com aquele grupo, né? A pessoa vai, estuda, aprende o instrumento e vai estar somando com o ministério de louvor da sua igreja, tá bom? Então, se você tiver interesse, tá o contato dele aí, tá na nossa rede social, converse com ele, eu tenho certeza que você vai abençoar a vida dele, ele vai abençoar a sua vida também, te dando esse ensinamento. Dito isso, eu quero fazer os agradecimentos para a gente poder encerrar. Primeiramente, quero agradecer ao pastor André, né? A gente sabe que a sua vida, como já foi dito aqui, né, é muito corrida. Muito difícil. Né? E quero dizer que para nós é um privilégio, tá, ter o senhor aqui conosco, assim como foi para nós ter o nosso pastor Donizete, Pastor Antônio, né, o nosso querido pastor Antônio Castor, né, também foi uma bênção, e agora ter o senhor aqui conosco para nós é um privilégio, né? Esse Podbrac é um trabalho que eu creio que é algo que Deus colocou no nosso coração mesmo. Amém. Nós conversamos com o nosso pastor e ele sentiu de Deus de deixar a gente dar andamento nesse trabalho. E a ideia desse podcast, para quem está nos assistindo, não é a gente ficar aqui debatendo, sabe, questões teológicas. Não, a ideia realmente é trazer pessoas que têm uma experiência, que têm tempo de ministério, para trazer para nós esse conhecimento, essas experiências, compartilhar conosco essas experiências, né? E não gerar aqui um debate, né? Nenhum tipo de atrito, de briga, falar de outras religiões, de outras igrejas, não. A nossa ideia realmente é o que nós fizemos hoje. Conhecer um pouco da vida do pastor André, Sim. né? Até porque não vai ser sempre que a gente vai conseguir ter a oportunidade de sentar com o senhor aqui uma hora e meia, né? E ficar conversando sobre a vida do pastor. Então, hoje para nós é um privilégio, muito obrigado. O que o senhor contou pra gente, para todo mundo. E vai ficar gravado. Oh, meu Deus. E quero agradecer também ao nosso pastor Donizete, tá, que está sempre nos acompanhando. Quero agradecer a nossa querida Milene. Vocês não estão vendo ela, tá? Mas é uma jovem de Deus, abençoada. A nossa produtora. Nossa produtora, foi para ela que ela é diretora do Podbrac, ela que manda aqui no negócio aqui, pastor. Vai para cá, vai para lá, vem para cá, ela que está dando o comando. Né? E eu creio que Deus vai honrar a vida da Milene, tem trabalhado bastante, tem nos ajudado muito, né? Ela não aparece aqui na câmera, mas ela está ali fazendo acontecer, né? Ela está fazendo acontecer. Para que tudo isso aconteça. Exatamente. E eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos, tá? Que nos acompanhou hoje, nos assistiu, que você continue nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito, tá, no canal da nossa congregação, se inscreve no canal, aproveita que você já está assistindo aí, se inscreve no canal, você vai acompanhar mais informações, mais alguns trabalhos que nós temos para fazer, inclusive nós vamos ter agora a festividade da nossa Jubrac, no próximo final de semana, dia 23 e 24. Então, se você não tem culto na sua igreja, venha participar conosco, tá bom? Festividade da Jubrac aqui no Jardim Ivonete, vai ser uma bênção, e eu tenho certeza que você vai ouvir uma palavra de Deus abençoada, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E lembrando que é todo terceiro sábado, isso? Todo terceiro sábado, todo mês. Todo mês, todo terceiro sábado, teremos um convidado diferente, tá? Tem que deixar claro. Se possível, traremos novamente alguns convidados que já passaram por aqui para a gente ter mais uma conversa aí. Vamos puxar, como diz o pastor Antônio Castor, né? Vamos descobrir alguns podres aí. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Amém. Que vocês tenham uma noite abençoada, um sábado de bênção, de vitória. Amém. Que você possa meditar em tudo aquilo que o nosso querido pastor André nos trouxe, cada ensinamento, né, que ele nos trouxe essa noite, a vida dele, as experiências que ele passou, tenho certeza que ficou de lição para nós essa noite. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o mês que vem, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, Deus abençoe. Amém.